Vamos avançar? Então, muito bom dia a todos. Cumprimentar os senhores vereadores, cumprimentar os meus chefes de divisão, a minha amiga Mila Mena e quem nos visualiza em casa através da rede Facebook. Vamos dar início à reunião de Câmara de 7 de 4 de 2026, é uma reunião ordinária e vamos entrar no período antes da ordem do dia, nas informações. Tenho aqui duas informações para dar. É a questão que assinamos o acordo de periferias no valor de 20 mil euros para a realização do Festival de Cinema, que irá decorrer entre o dia 7 e o dia 15 em Marvão. E depois dar-vos nota também que desta semana saiu a notícia, foi semana passada, saiu a notícia da situação da auditoria do Tribunal de Contas que fomos alvo em 2024. Foi uma auditoria pedida então pela Assembleia Municipal e referi-vos que nada daquilo que nos foi que o relatório apontou não, são situações de mero processuais e situações que a Câmara irá corrigir e estamos empenhados em tomamos nota das situações que o Tribunal de Contas nos indicou e vamos acatar as situações e já estamos a trabalhar nessas situações para serem resolvidas. Também vamos contratar formação na área da contratação pública para os nossos técnicos superiores e quem na Câmara Municipal mexe na contratação pública para que a situação não se volte a repetir. Iremos cá ter que fazer reforços de pessoal em alguns serviços para que a situação haja backups quando faltam pessoas e não voltamos a ter as situações que foram aqui apontadas, que estamos a trabalhar nisso. Referir que isto foi enviado para o Ministério Público, o Ministério Público também se pronunciou pelo arquivamento deste relatório. Referi que o custo da auditoria foram 17 mil euros, são os custos da auditoria, os implementos que a Câmara vai pagar, e que não houve nenhuma pena para nenhum dos envolvidos na questão do relatório daquilo que foi apontado, quer o meu caso e o caso do Sr. Vereador Costa, que eram as situações que tínhamos assinado a contratação dessas situações. Posto isto, passar a palavra ao Sr. Vereador Costa. Bem, obrigado, Sr. Presidente, cumprimentá-lo, assim como os restantes colegas vereadores e vereadora, chefes de divisão, Emília, e a quem nos acompanha lá em casa através das redes sociais. Esperar que todos tenham tido uma Páscoa feliz, e assim como todos os que assistem lá em casa. Tenho aqui uma série de informações, começava aqui pela parte do desporto. Pronto, ainda que não tenha finalizado a volta ao Alentejo, tivemos aqui um ilustre participante no Conselho de Marvão, foi o João Gonçalves, que muito nos honrou, e felicitá-lo por ter tido a coragem de ter participado e dizer-lhe que não desista, né? Que há muitas mais e continua a treinar, que poderá chegar ao sonho. Depois também dar aqui os parabéns à equipa de futsal do Arnense, chegou à final do campeonato, ficou num quarto lugar e muito meritoriamente está na fase final, ultrapassou o Nisa, ganhou duas vezes, perdemos aqui apenas uma em casa e estamos na final com a União de Sozel. Vão ser 2, 3 jogos, vai começar já no próximo fim de semana e desejar-lhes a maior sorte para esses jogos. Depois também felicitar o David Ribeira, também em representação do Grupo Esportivo Arnense, que venceu o trail de Reguengos de Monsaraz. Não é um trail fácil, é um trail onde participam muitos atletas a nível nacional e tivemos o mérito de mais uma vez também ver reconhecido não só o GDA, mas também o nome Marvão, porque indiretamente acabam por também levar o nome de Marvão às costas. Dizer que se iniciou também há 2 semanas uma série de caminhadas organizadas pelas juntas de freguesia. A primeira foi em São Salvador da Aramanha, uma caminhada bonita, com um percurso interessante, com muita participação
bem organizada. Agora seguem-se as próximas 3, organizadas pelas restantes juntas de freguesia. E, para além disso, portanto, o município de Marvão também vai complementar com 2 caminhadas. Vamos ter já no dia 2 de maio também a tradicional caminhada do contrabando do café, e depois há de haver também uma inserida no âmbito dos Jogos do Alto Alentejo. Também ainda no desporto, partem hoje para a Madeira, para participar no Madeira Handball, a equipa de sub-16 do Grupo Desportivo Ardenense. Não só desejar-lhes boa viagem, mas também desejar-lhes a maior sorte e que corra tudo bem na Madeira. Ainda no desporto, tivemos aqui uma reunião com a Associação de Atletismo, desculpa, do Distrito de Porto Alegre, onde nos vieram colocar a possibilidade de organizarmos aqui uma cerimónia de mérito, portanto, que visa distinguir todos os atletas que ganharam prémios no ano transado. Portanto, é uma cerimónia que acaba por trazer também não só os clubes, mas também atletas de todo o distrito, e que muito nos honrou a receber esse convite. Estamos a estudar essa possibilidade de vir a organizar essa cerimónia. Depois tivemos também no passado fim de semana o torneio de futebol infantil da Beirã, que contou com inúmero participantes jovens no torneio, das mais variedíssimas idades, e que, pronto, tivemos a sorte de ter também lá, paralelamente, os pais. Gerou-se ali assim um bom momento de convívio. O tempo estava bom, e depois foram 3 jogos, não só dos mais pequenos, mas também dos veteranos, portanto todos aqueles que outrora participaram no torneio da Beirã, o que acabou também por ser ali um convívio interessante. Depois, portanto, isto fomos recebendo agora recentemente a notificação de que voltámos a receber o prémio 5 estrelas na categoria de aldeias e vilas. Pronto, também um prémio que muito nos honra e que distingue também aqui, de certa forma, ao nível turístico. Portanto, se isto é votado por pessoas a nível nacional, é um prémio que já recebemos pela 6ª vez. Portanto, embora não se possa ainda comunicar nas redes sociais, só para também dar conhecimento que vamos receber esse prémio brevemente. E para terminar, fizemos também na semana passada o hastear da bandeira Ecoescolas, que foi feita lá na escola da Amaia, um projeto coordenado pela professora Isabel Junceiro, e que mais uma vez voltou a dar frutos, fruto da participação em vários projetos, como o Mar Começa Aqui, a Geração de Positrão, as hortas bios. Pronto. Isto acaba por ser um prémio que assenta na perfeição, uma vez que visa também desenvolver a literacia ambiental nas crianças. Sabemos que é aí que se começa, não só para eles começarem a ter hábitos, mas também para levarem também esses ensinamentos para casa, porque é assim que se vai trabalhando a geração após geração. E da minha parte é tudo, Presidente. Muito bom dia a todos. Cumprimento o Sr. Presidente, os meus colegas vereadores, a equipa técnica que nos acompanha e todos aqueles que nos vêm lá em casa. Foram 2 semanas intensas, nos vários colores que me assistem. Queria começar por falar na participação no evento da Universidade Sénior, no dia 20 de março. O evento tinha como título Dia da Felicidade, portanto, o intercâmbio que teve lugar no GDA com a Universidade Sénior de Castelo de Vide. Portanto, foi um momento interessante de convívio entre as universidades séniores e as equipas que as acompanhavam. Depois, ainda nesse dia, no dia 20, teve lugar aqui no Salão Nobre, ao final do dia, a reunião com os vários presidentes de junta e com a equipa que tinha estado na última reunião de Câmara, portanto, aqueles cidadãos que tinham vindo apresentar aqui o problema do glifosato e que pediram uma reunião para isso ser discutido. Essa reunião teve lugar no dia 20, ao final do dia. Foi uma reunião importante em que se clarificaram aspectos. Por exemplo, foi clarificado
que a questão do glifosato que tinha sido espalhado na Beirã nada tinha a ver com a junta de freguesia, mas sim que tinha sido a IP que tinha ido espalhar sem o conhecimento de mais ninguém. Portanto, todos os presidentes de junta clarificaram que quando há alguma aplicação, isso é feito sempre com edital e as pessoas são previamente avisadas. Foi clarificado que este ano apenas tinha havido ainda uma aplicação e que eventualmente só haverá mais uma. Portanto, são situações muito residuais que não justificam aquilo que tinha aqui sido apresentado na última reunião de Câmara. Também foi estabelecido um compromisso, portanto, entre as várias juntas e o grupo de cidadãos que aqui se apresentou, no sentido de um trabalho colaborativo para limpar algumas ruas dos núcleos habitacionais em que existe calçada, para evitar o mais possível a aplicação de pesticidas e, portanto, para todos nós trabalharmos em conjunto em função do ambiente, que é o interesse de todos nós. No dia 21 de março, portanto, também aqui neste São Norte, teve lugar a comemoração do Dia Mundial da Poesia, portanto, este é um dia que é celebrado desde 1959, portanto, foi promovido pela Unesco, e nós este ano lançámos o tema dos 800 anos da atribuição do primeiro foral do Concelho de Marvão. Foi um evento organizado pela equipa da Biblioteca Itinerante de Marvão, nomeadamente pela Patrícia e pela Helena, e estendeu-se o convite à população para produzirem poesia alusiva a esta temática. Foi uma tarde muito bonita, portanto, de partilha, em que surgiram textos muito bons. Estamos a pensar publicar, portanto, isto vai decorrer ao longo do ano também com as escolas, e a ideia é, mais para o final do ano, surgir uma pequena publicação com toda a poesia criada em torno dos 800 anos do primeiro foral de Marvão. No dia 23 de março teve lugar uma reunião com as farmácias que têm aqui assento em Marvão, nomeadamente estiveram presentes apenas os representantes da farmácia de Santo António das Areias e da farmácia de Chambel, e tinha como princípio agilizar a aquisição dos produtos do kit de bebê. Portanto, todas as farmácias que operam em Marvão foram chamadas a esta reunião para que, portanto, as pessoas que queiram comprar nos vários postos o possam fazer, mas tudo isto tem que estar em rede para que depois não haja aqui sobreposições. A 25 de março teve lugar aqui a apresentação da nova artista residente, portanto, no âmbito do projeto de Sucesso Escolar, vai trabalhar nas duas escolas agora no terceiro período, e era algo que vinha já programado desde o início, que só agora vai entrar em vigor. Depois houve aqui várias reuniões com oferta de serviços educativos, culturais, portanto estão-se a estudar aqui algumas propostas para melhorar alguns serviços no agrupamento de escolas. No dia 26 de março, quer eu, quer o meu colega Luís Costa, estivemos na Assembleia Geral da Associação de Municípios da Serra de São Mamede, em Porto Alegre. Também nesse dia ainda tive a oportunidade de reunir com o colega Paulo Mota, na sequência de uma proposta que foi feita na Assembleia Municipal a propósito da acessibilidade, portanto era uma situação que tinha ficado pendente. Reunimos, portanto chegámos à conclusão que a maior parte do que ele tinha ali para propor com o balcão da acessibilidade já está a ser implementado, ainda assim ficaram sempre mais algumas achegas para melhorarmos os serviços. A 27 de março teve lugar em Alcobaça o segundo encontro de leitura em trânsito, portanto um encontro das bibliotecas itinerantes, em que estive presente juntamente com a equipa também da Biblioteca Itinerante. Foi interessante trocar ideias com as muitas câmaras municipais que estiveram lá presentes e com as equipas e percebermos como é que podemos ainda crescer mais nesse sentido. No dia 30, uma reunião sobre a Rota Literária Branquinho da Fonseca. Vamos retomar, portanto, a propósito de uma publicação que vai ser feita a nível nacional sobre rotas literárias. Vamos ativar novamente esta rota e, portanto, estive a trabalhar diretamente com a equipa da Câmara e com a doutora Maria Mota Almeida e com o neto do Branquinho da Fonseca, o Luís Branquinho da Fonseca. No dia 31, convívio que teve lugar nos Cabeçudos, a realização de bolos fintos e de castanhas, portanto, bolos típicos da Páscoa, pelos utentes da Universidade Sénior. É sempre um dia muito bem passado, um dia de partilha de experiências, de conhecimentos,
Esses bolos, uma parte foi depois simbolicamente oferecida às várias instituições de solidariedade social do Conselho. Também, nesse dia, teve lugar uma reunião na CIMA sobre a propósito dos projetos do sucesso escolar. No dia seguinte, outra reunião na CIMA a propósito da ação social, e onde estive com a nossa assistente, assistente social Anabela Costa. De notar que este fim de semana, portanto, no sábado, saiu uma peça na SIC sobre a Semana Gastronómica do Cabrito e do Borrego, em que são apresentados alguns pratos típicos aqui do nosso Conselho, e queria deixar aqui também o agradecimento aos 15 restaurantes aderentes, porque tudo isto é possível, porque há quem faça, há quem saiba e há quem goste de partilhar, e foi de facto muito bom contar com toda esta colaboração dos restaurantes para divulgarmos a nossa gastronomia. Participámos ainda nas várias celebrações pascais e não podia deixar de terminar esta questão com um agradecimento ao Sr. Padre Marcelino e a todas as equipas das várias igrejas, porque sem o trabalho deles não teríamos uma Páscoa tão dinâmica, não teríamos tantos eventos e tão bem organizados como tivemos a oportunidade de presenciar. E por agora, não digo mais nada. Sr. Vereadores, Sr. Vereador Jorge, Sr. Vereador. Muito bem, muito bom dia. Saúdo o Sr. Presidente, os Srs. Vereadores, os Srs. Chefes de Divisão, a Emília Mena, que nos apoia aqui precisamente na reunião, bem como todos os municípios e amigos do Marvão que nos seguem através das redes sociais. Espero que tenham tido uma boa Páscoa. Subscrevo, porque já foi dito, os parabéns aos diversos atletas que nas diversas atividades foram participando e reconhecendo reconhecendo a sua capacidade, mas também o facto de levar o nome do QDA e do Conselho por aí fora. E eu tinha aqui 3 questões para neste período de hora de que queria referir. A primeira era questionar o Sr. Presidente sobre 2 assuntos. A primeira tem a ver com o IC13 e com o facto de ter sido anunciado com pouco de circunstância o Parlamento do IC13 até ao Montijo, mas o IC13 tem 2 pontas. E eu queria saber, sobre o município de Marvão, como parte interessada aqui é, até pelo estado em que estão as estradas e pelo problema da Alameda dos Freixos, se mantém, precisa de ser resolvido e só será resolvido de forma definitiva quando o IC13 for completado, só nessa altura é que haverá. O Sr. Presidente sabe bem, como o Secretário de Estado já nos disse isso. Eu queria saber se o município não pensa, se o Executivo não pensa fazer nada no sentido de pressionar para que o IC13, nesse estudo, seja não só desenvolvido o término do IC13 para o Montijo, mas que o outro lado também seja completado até à fronteira dos galegos, que bem precisamos. A segunda questão tem a ver, é uma questão com 2 partes e que se responde quase só sim ou não. Relativamente à delegação de competências e transferência de competências para as juntas de freguesia. Se já houve alguma reunião formal, porque eu das conversas informais eu sei todas. Se já houve alguma reunião formal relativamente a esse assunto com os seus presidentes de junta, e se houve essa reunião, qual foi a sua data? E tendo havido, qual é que é a proposta que está neste momento em cima da mesa? Se existe a proposta e onde é que ela está? E estes são os 2 primeiros assuntos. O último é um assunto que o Sr. Presidente já referiu, que tem a ver com a auditoria promovida pelo Tribunal de Contas, que tem um sentido pedagógico, como todos sabem, que resulta de uma análise de uma amostra de processos num determinado período temporal. Dizer que o Sr. Presidente pode ficar tranquilo, porque apesar da diligência clara demonstrada, as pessoas gostam, continuam a votar em si, portanto, pode continuar a ficar tranquilo, não se preocupe com isso. E continua a ter a colaboração da Junta, das entidades, portanto, continua. Eu tenho sempre um certo receio dos efeitos reputacionais que pode ter este tipo de notícias, mas o que é certo é que o papel pedagógico destas inspeções é muito importante refletir. Nós ainda estamos numa fase muito precoce, o documento é longo, de análise daquilo que diz o documento, certamente devemos falar nele mais vezes no futuro sobre alguns aspectos particulares. Há um aspecto que para mim salta à vista, que é, nós foi-nos dado conhecimento há pouco tempo de um parecer, depois de várias solicitações nossas, dizendo que as transferências que contam para as associações são as transferências patrimoniais. Temos um parecer jurídico dos serviços do município a dizer isso. Bem, neste relatório, nas recomendações, parte das recomendações é exatamente o contrário. Que
As transferências, mesmo quando não são financeiras, têm que ser declaradas e que estão enquadradas pelo Código Regulamentar existente. E eu preciso saber, certamente não conseguirei saber, mas eu preciso saber em que é que ficamos. Se seguimos a recomendação do Tribunal de Contas ou se seguimos o parecer jurídico que temos dos serviços jurídicos, que é para depois saber qual é que é o nosso posicionamento quando os assuntos vierem à Câmara relativamente à forma como votamos. Muito bem, era só isto que eu tinha neste momento. Muito obrigado. A situação do IC13 que referiu aqui na fronteira de Marvão, nós sabemos perfeitamente que o IC13 começa na fronteira de Galegos e acaba na entrada da Ponte Vasco da Gama, em Lisboa, no Montijo. Temos uma reunião pedida ao Sr. Secretário de Estado das Infraestruturas para analisarmos várias situações aqui no município. Uma delas é as árvores fechadas, outra era o IC13 e a outra poderá ser também a questão do ramal de Cáceres. Qual é o futuro do túnel, do canal ferroviário, uma vez que o canal ferroviário continua ativo para todos os efeitos, ainda não está desativado. Aguardamos pela reunião pedida ao Secretário de Estado, já está pedida há uns dias, mas provavelmente durante este mês de abril irá acontecer. Falou-me de outra questão que eu tomei. A outra questão tem a ver com as juntas. As juntas. Reuniões formais é que já houve, datas. Tivemos aqui uma reunião a referir que cada caso é um caso, são 4 situações diferentes. É isto que. Sr. Vereador, não sei. Bom dia, Sr. Presidente, bom dia aos colegas vereadores, da chefe de divisão, à Mila. Relativamente aqui às minhas questões, tenho aqui 2 ou 3 questões. Gostava de lhe perguntar qual é, se já tem algum plano, se já está alguma coisa formatada para o moinho da Cova na Portagem. É uma infraestrutura que está em abandono. Não sei se já tem alguma. Já pensou em alguma finalidade para o moinho da Cova. Também queria perguntar se os buracos na estrada da Pompeia já estão reparados. E agora não passo lá há 4 ou 5 dias e penso que. Estou a reparar. Já está reparado. Esta. Dar nota, como já aqui falámos também, relativamente agora aqui no período da Páscoa. Houve aqui muita gente em Marvão, mas não teve cheio, e ainda bem para policiais, e realmente viu-se aqui que o estacionamento continua a ser curto. Já aqui abordámos essa questão uma vez, e terá que se pensar a sério nisso, porque não havia para pôr um cara aqui à volta da vida. Também soubemos que já foi, embora não tenha tomado posse, uma nova direção do Bombeiro de Marvão, saudar a nova direção, a nova lista eleita, e embora saibamos que só no dia 14 de abril irão tomar posse. Relativamente ao relatório do Tribunal de Contas, apraz-me dizer, e vou ser muito curto, o Sr. Presidente deu-me aqui uma visão cor-de-rosa do processo, porque o processo não aponta um conjunto de erros processuais, é verdade, mas também aponta muitas outras coisas, e entre elas aponta a falta de planeamento adequado e rigoroso das necessidades. É como nos diz aqui o relatório, e que nos diz logo que é uma falta de planeamento, e nós sabemos que essa falta de planeamento vem de trás e é contínua. O Sr. Presidente é Presidente da Câmara 24 horas por dia, mas parece que isso não acontece, e todos nós sabemos na Câmara que isso não acontece. O Sr. Presidente tem muito da sua vida particular, e as horas dedicadas à Câmara são muito poucas. E diz-nos ainda outra coisa o relatório. Diz-nos o relatório que, por causa desta falta de planeamento, a Câmara foi muito penalizada. E aponta aqui 2 ou 3 obras que nos dizem aqui, nos diz aqui o relatório, que foi penalizada na construção da sede do Grupo Desportivo Arnese, em que as obras derraparam para o dobro, e foi penalizada também na questão da estrada do Porto da Espada, onde a população
Nesta altura, e eu na altura Presidente da Junta de Freguesia, chamei a atenção para o Presidente, foi lançada uma obra com caráter de urgência e caráter de urgência não teve nada. O Sr. Presidente é o grande responsável por isso. O senhor sabe que foi lançada estas obras com caráter de urgência e as obras só começarem 2 anos depois. A população foi duplamente penalizada e o relatório chama-nos a atenção para isso mesmo. Muito obrigado. Os buracos da estrada que referiu estão tapados. A questão do moinho da cova, nós temos aqui, andamos a estudar a situação, irá ter provavelmente outra finalidade, porque também pensamos em fazer um projeto para a requalificação da piscina da Portagem, do centro de lazer, que está praticamente com 25 anos de utilização e apresenta algumas situações de desgaste, que tem que ser olhado para ele numa modernização, porque é um espaço que compete com outros espaços aqui à volta nos concelhos vizinhos e que tem que ser modernizado e que tem que ser ajeitado. Em relação às situações que o Sr. Vereador Benage frisou da auditoria, que a Câmara foi prejudicada e que o Sr. Vereador parece não estar cá na Câmara há muitos anos, sabe que as obras e as situações às vezes não é como a gente quer, é como elas acontecem. O que ele sei dizer é que a Câmara Municipal pagou com estas situações 17 mil, já vai em 22 ou 23 mil euros que esta auditoria custou. Faz de conta que os maravanenses virem um bom espetáculo. Está a perceber, Sr. Vereador? Porque o que esta auditoria do Tribunal de Contas veio aqui é que não havia aquilo que se calhar pensavam que havia. Está a perceber? Não havia nada de transcendente nas contratações que fizemos. Havia coisas mal fundamentadas, havia situações processuais que não tinham decorrido de acordo com a legislação. Isto também vem de acordo com aquilo que é as nossas fragilidades em funcionamento. Não é só do Sr. Presidente não estar aqui. O Sr. Presidente está cá e vai desenvolvendo o trabalho, porque senão não ganhava eleições. Está a perceber? Em cada uma teve sempre mais votos. Por isso, é porque reconhecem algum mérito. Não... nem vale a pena estarmos aqui a falar muito mais disto. O que vale a pena é corrigir aquilo que o Tribunal de Contas nos apontou e isso eu dou a palavra. Da minha parte vai ser corrigir e vou fazer tudo para que estas situações sejam resolvidas. São situações de várias coisas em que eu dei instruções aos serviços para que as situações sejam resolvidas e que não voltamos a repetir, porque acho que uma vez que fomos alertados, uma vez que as situações estão identificadas, o que interessa agora é não se voltar a repetir as situações e que as situações sejam... De resto, olha, cada um interpreta o relatório de contas, o relatório do Tribunal de Contas à sua maneira. Sr. Presidente, dá-me licença. Estou à vontade. Obrigado. Não, como não me respondeu quando eu fiz algumas considerações sobre o relatório da auditoria, mas agora falou no assunto, eu quero voltar a ele só para dizer uma coisa. Eu acho que há aí uma questão que o Sr. Presidente acaba de referir e que é todo relevante. É que, de facto, há um conjunto de regulamentos e despesas que nós temos porque os processos não foram conduzidos da forma mais adequada. E os processos não foram conduzidos da forma mais adequada por uma razão muito simples e que o senhor, aos anos que tem como Presidente de Câmara e como Vice-Presidente, já ultrapassa as 2 dezenas de anos, já tinha obrigação de saber. É que o processo civil e o processo administrativo são 2 coisas muito diferentes. No processo civil, nós tudo quando não está proibido podemos fazer. Mas no processo administrativo, ou está escrito que podemos fazer, ou não podemos. E as multas que não foram pagas agora, porque não foram a primeira vez, esperamos todos que numa próxima vez depois não haja alguém a ser penalizado por causa de a maneira leviana como se têm tratado os processos ao longo do tempo. Era só isso que eu queria acrescentar. Muito obrigado. Há uma questão? Não. Então iríamos passar para o período de ordem de trabalhos. A pronúncia sobre o direito de preferência para a ratificação do despacho foi uma urgência de uma escritura. Não sei se concordam. Eu tenho uma questão sobre esse assunto. Deixa à vontade.
A questão tem a ver com o conjunto de pronúncias sobre a preferência que aqui temos e sobre uma coisa que eu queria saber qual é que era o procedimento adotado relativamente a estas pronúncias. Relativamente a este, que é uma ratificação de uma escritura que vai acontecer no dia 20 de abril. Vai vir temos tempo até à reunião. Mas em relação, por exemplo, ao número 2, é uma pronúncia sobre o direito de preferência de uma escritura que foi feita ontem. Que foi feita ontem já. Eu queria saber qual é que é o critério para que haja urgência em ratificar o direito de preferência de uma escritura que só se vai realizar no dia 20 de abril, mas não haja urgência em ratificar direitos de preferência que acontecem antes da reunião de Câmara. É um procedimento que eu gostava de saber para saber como é que votamos. É só por causa disso. Eu gostava de ser esclarecido sobre esse assunto. Isto é o seguinte, eu vou dar a mim chegou-me um pedido de urgência desta situação. E quando chegam os pedidos, eu ratifico Com certeza, eu não estou a dizer que houve nenhum procedimento errado. Estou apenas a questionar as outras para situações. saber o que foi. As outras situações, Presidente, eu posso dar uma explicação sobre o último a recebi, que é do anúncio 43084. Recebemos um mail da gerente da Caixa Geral de Depósitos de São Mamede a dizer que o presente pedido prende-se do facto de pretender efetuar a escritura dia 27 de março. No entanto, o lapso mesmo não foi pago em devido tempo. Ela manda o mail no dia 19 de março. Isto vem a ratificação, acho eu. Mas o nosso documento fala em A nível de procedimento, posso aqui tentar esclarecer. Quando ninguém demonstra urgência, isto é um processo que decorre da plataforma da Casa Pronta. Portanto, não há urgência, portanto, quando alguém vem ao município demonstrar urgência, a mesma coisa se passa com a questão destes certidões de compra. Muitas vezes vamos com propriedade, decorre normalmente. Muitas vezes vem. Mas olha, eu agradeço as explicações dos senhores chefes de divisão, compreendo o que estou a dizer, e se as coisas vêm com urgência, devem ser tratadas com urgência. Era o que mais faltava, que a Câmara agora prejudicasse o desenvolvimento do Conselho. Só que eu peço desculpa, o que nos estão a dizer não é o que está escrito nos documentos. Nos documentos referentes a esta ratificação está escrito data previsível do negócio, 16 de abril de 2026. o 3. Perdão, 16 de abril de 2026. Está cá escrito. Então, o documento, desculpa, então, estamos a referir-nos ao direito de preferência, ao direito de preferência do pedido 43084, está o nome dos requerentes, está o nome dos vendedores, está o comprador, está a identificação, está a área bruta, localização, está, e depois dá a data previsível do negócio, 16 de abril de 2026. Se não autorizar, posso partilhar o mail. Aqui está 16 do Com base 3. no texto do mail da gerente. O documento que nos foi enviado, pelos serviços, Foi enviado, foi o habitual. Foi o anúncio e o relatório dos códigos. Já lá se não está a ver o mesmo. Não, é o 4384. o documento 08384, O mail da gerente, onde menciona esta data que eu acabei de dizer. Manda que ela pede, é que ela diz que a escritura é 27 de março. Se é 27 ou se é 16, nós não temos forma de. então porquê é que puseram cá no documento 16 de Não abril? somos novos. Este documento Este documento é preenchido por alguém na Casa Pronta, não é preenchido por nós. Então, e não consideraram importante se há um mail a dizer que é antes de mandarmos esse mail para nós termos conhecimento? Ninguém pensou nisso. Não é? Porque nós assim não percebemos. Há um direito de preferência a seguir, cuja data previsível é 6 de abril. Nós vamos discutir sobre uma coisa que, previsivelmente, a confirmar-se o que está na Casa Pronta, a escritura foi feita ontem. E este que na Casa Pronta diz que é 16 de abril de 2026, é a data previsível do negócio que cá está, nós vamos proceder sobre uma retificação. Não está em causa o direito de preferência, ainda está em causa se foi pedido urgência. Agora, se foi pedido urgência, seria bom que todos tivéssemos conhecimento dessa urgência para podermos votar. E eu volto para não haver dúvidas, que confirmem que no documento que foi enviado para a Casa Pronta que está 16 de abril. Certo? Pronto. Que é esse documento que os vereadores da oposição tiveram acesso, não tiveram mais nenhum. E é só... Agora, muito bem, se há um mail, peço o favor desse mail, depois no processo da ata, constar que esse mail existe e ser anexado, e não tenho mais nenhuma questão sobre este assunto.
Sobre isso estou esclarecido. Há um mail a dizer que a escritura não é 16 de Abril, que é não sei quantos de Março. E não vejo, e sendo assim, não vejo problema nenhum em votarmos favoravelmente. Está aprovado. Agora temos o 2, 3, 4, 5 e 6. São todos direitos sob de não preferência. Estão de acordo? Nada ao autor. Sim. Pelo não direito de não preferência. O 7 é um auto de vestoria prévia, estado de conservação do edifício do Beco das Flores. Sim. É para demolição. Isso é na escusa. Estão de acordo? Sim. O 8 é um auto de vestoria nos cabeçudo de aditamento de identificação do proprietário. É para notificarmos o proprietário que apareceu. Foi identificado. Proprietário. Então está aprovado. O 9 é uma certidão de compropriedade da Araci Carvalho. É para ratificação do despacho, também deve ser Certo. aprovado. O 10 é a atribuição do número de polícia e regularização do código postal Francisco José Costa Benacho. Nada a acrescentar. Também está de acordo. O 11 é a empreitada de qualificação de espaço para a estação incubadora de empresas de Beirã. Isto é os arranjos exteriores da incubadora de empresas da Beirã. Nada. Temos que nomear aqui um júri. Vou propor aqui o engenheiro Calha, a engenheira Soldado e a Fernanda Muito bem. para júri. Depois do contrato, o engenheiro Calha e para gestor do procedimento, a Fernanda. Concorda? Sim. O 13, o 12 é as proposta de... e vamos delegar 5% de caução. De retenção. Estava esquecido, peço desculpa. O 12 é a proposta de entradas gratuitas no Museu Municipal Castelo de Marvão nas datas comemorativas durante o ano 2026. Nada contra, já passou, mas nada Passou. contra. A entrada gratuita no Museu e Castelo de Marvão, Universidade Sénior do Seixal. Mas sobre os pontos 13 e 14, vamos votar favoravelmente. É exatamente a mesma coisa. É tudo a mesma coisa. Não é? Não há. Isto tem a ver com uma coisa que nós referimos quando foi a distribuição de flores. E pela forma como os flores foram distribuídos, depois acontece isto, que é temos de ter várias deliberações sobre o mesmo assunto. Não, isto é obrigatório vir cá. É obrigatório, mas o que faz sentido, Sr. Presidente, é que se há entradas gratuitas, possam ser submetidas todas no mesmo ponto. Só têm que ser submetidas por vários pontos, porque umas têm uma origem e outras têm outra. Isto tem a ver com a maneira como... Não, Sr. Vereador, cada uma tinha que vir num ponto. Não, cada uma tem que ser aprovada por Não, si tem a ver própria. com o facto de umas terem sido pedidas pelo Luís Costa, outras terem sido pedidas por mim. Claro. Mas de qualquer forma, se isso vos incomoda assim tanto, Não, passamos mas a ser só um de nós. cada uma tem que vir Não, num ponto. mas ainda. Vamos lá ver. Eu peço três ao mesmo Com tempo, certeza. não é? Vamos lá ver. Tal Devia como ter o senhor- feito cada um. Exatamente. Tal como a senhora vereadora Teresa Simão e bem fez, que é pede 3 entradas para 3 organismos diferentes, para 3 entidades, associações, escolas diferentes, numa mesma informação. Se estamos a falar de entradas gratuitas, que o assunto é o mesmo, nós até podíamos deliberar aqui no mesmo ponto 10 ou 15 entradas gratuitas para entidades diferentes. Agora, é claro que quer umas quer outras, é benefício para Marvel, são visitantes e vamos votar favoravelmente. Ok, certo. Então, até ao 14, estamos despachados, não é? Certo. O 15 é a nomeação do auditor externo. Não sei se tem alguma questão. Não, apenas uma curiosidade, até por termos tão recentemente o Auditoria Tribunal de Contas, que é o haver uma consulta a 3 entidades e só uma corresponde, é da vida. Mas sim, vamos votar favoravelmente. São coisas que acontecem. 16 é o protocolo de colaboração do BNAL de Bolsa Nacional de Alojamento e Utentes Temporários, análise e deliberação. Correção do protocolo. Porquê é que houve a necessidade? Eu queria clarificar Pois esta era situação. isso. Na altura, quando isto veio, a reunião de Câmara, portanto, isto veio em 2 de dezembro, eu não sabia, quer dizer, falo eu, sou quem está com o pluro da ação social, não sabia o que é que tinha sido falado verbalmente. E então, aquilo que tinha ficado acordado entre o Lar de São Salvador da Aramanha e a Câmara é que o mobiliário seria garantido pela Câmara.
E no documento que aqui veio a reunião de Câmara, constava lá que era o LAR que faria que equiparia os alojamentos. Quando houve a reunião com a Segurança Social e que voltámos todos a conversar, chegou-se à conclusão que era isso que efetivamente tinha ficado acordado logo desde o início e, portanto, o papel tem que bater certo com aquilo que tinha sido decidido, daí esta retificação. Obrigado pela explicação. Nós vamos estar favoravelmente, Está obviamente. aprovado. O 17 é a alteração número 2 da despesa 2026 e a alteração das opções do plano 2026. É para conhecimento. Tinha uma informação, não sei se está tudo esclarecido. Não, veio apenas a alteração número 2 da despesa e a alteração das opções do plano para conhecimento. Eu tinha ideia que nós tínhamos falado numa reunião que, quando isto acontecesse, mesmo o conhecimento tivesse uma informação das principais alterações, mas o documento está cá. Agora, das alterações, Não está uma explicação. Os reforços e os... Não, vem só a tabela. não vem uma tabela. Mas a tabela deve ter... E qual o motivo? Pronto, ok? Então, Não é isto que queríamos? se está cá, eu não vi. Já encontrei. Obrigado. Já encontrei. Não, nada a acrescentar. Ok. Então, agradecer-vos a presença. Chegamos ao fim da nossa reunião de Câmara. Agradecer também os serviços que nos estiverem a secretariar. E obrigado e bom dia a todos. Obrigado. Bom dia.